Olá, bem-vindos ao canal Leiros, aqui quem fala é o Leonardo e hoje trazendo um vídeo de história. Eu acho que já tem um tempinho que eu não faço vídeos de história. Eu gosto de colocar essas coisas que eu gosto de saber, por exemplo, eu gosto de saber sobre história, eu gosto de falar de filme de terror. Então esse canal é um pouco uma bagunça, porque eu tenho que colocar todos esses conteúdos diferentes. Isso por um lado é ruim, né? Mas por outro lado é muito bom. Mas enfim, o que isso tem a ver com o vídeo? Absolutamente nada. Mas o que importa é que eu gosto de trazer esses conteúdos que eu tô interessado em saber mais, que daí fica mais divertido fazer os vídeos, beleza? E por isso que hoje a gente vai falar sobre William Wallace. Porque o que me interessou? Recentemente eu fui assistir lá O Coração Valente. Eu já tinha assistido esse filme há muito tempo atrás. Não me lembro se foi num Corujão da Vida, alguma coisa assim. Mas enfim, eu assisti o filme recentemente. Cara, é um filme fantástico, assim. Eu só lembrava de algumas partes dele, mas podendo reassistir ele, dá pra ver o quão incrível esse filme é. Uma coisa que esse filme fez foi instigar a minha curiosidade para saber mais sobre quem foi o William Wallace. E por isso eu fui assistir alguns documentários, fui fazer uma pesquisa para ver quem ele era. E daí, né, aprendendo algumas coisas sobre o William Wallace, falei, vou fazer um vídeo a respeito, porque sim. Então é isso que nós vamos falar um pouco sobre o William Wallace, o que sabemos sobre ele, todo esse tipo de coisa. Só que antes de a gente começar, vou pedir para você deixar aquele like, inscrever-se no canal caso você não seja inscrito, comentar. Mas enfim, sem mais enrolação, vamos falar de William Wallace. William Wallace foi um cavaleiro escocês, nascido em 1270 e morto em 1305. Tornou-se célebre em vida e em morte por ser um dos pilares da resistência escocesa contra a dominação inglesa. Hoje em dia, é difícil falar de William Wallace sem citar o filme Coração Valente, filme de 1995, dirigido e estrelado por Mel Gibson. O roteiro do filme foi escrito por Randall Wallace, escritor americano que, de férias com a família pela Escócia, acabou conhecendo e se encantando pela história de William Wallace. Como vocês perceberam, o roteirista e o lendário herói possuem o mesmo sobrenome, o que foi um fator a mais para instigar a curiosidade do escritor. Seja como for, o fato é que Randall Wallace então começou a escrever um roteiro que viria a ser o filme protagonizado pelo Mel Gibson, que é esse filme que a gente conhece e ama, mas que a gente tem que entender que conta a história de William Wallace de uma maneira bem romantizada, podemos dizer assim. Sim, o filme faz uso de várias liberdades poéticas para dizer o mínimo. Sem dúvida, você não deve levar o filme como um retrato histórico preciso. Isso vamos discutir melhor ao que eu for contar a história de Wallace. Afinal, é disso que se trata este vídeo, não é mesmo? E a ideia é trazer toda a história dele segundo aquilo que os historiadores entendem que de fato aconteceu. E ao longo do vídeo eu vou fazer paralelos com o filme, eu acho que isso vai tornar tudo mais interessante. O que sabemos sobre William Wallace? Para começar, eu acho interessante comentar o que a gente sabe dele e como sabemos, ou seja, quais são as fontes que temos para tentar entender sobre esse grande herói da história. Você tem que saber que é bem nebuloso o passado de Wallace antes da guerra pela independência escocesa. A gente não sabe bem onde ele nasceu, sobre seus familiares e todo esse tipo de coisa. No entanto, é importante dizer que há algumas especulações. Você precisa entender que as duas grandes fontes históricas que temos sobre Wallace vêm ou dos antigos historiadores ingleses, e isso a gente deve tomar cuidado porque é a visão do vencedor sobre o derrotado, e outra grande fonte é o Blind Harry, um poeta que ia de cidade em cidade contando as feitorias de William Wallace em troca de compensação financeira, etc. Vocês devem saber que poetas ou bardos são notórios por suas invenções em cima de histórias a fim de torná-las mais interessantes ao público. E este poeta, além de tudo, compilava histórias que ouvia de outras pessoas sobre William. Então calcule as imprecisões e distorções que acontecem na história ao longo do tempo. Fora que as fontes que Blind Harry dizia ter para obter suas informações sobre Wallace, agora eu não me lembro bem, mas acho que era um livro. De qualquer forma, tal fonte nunca foi achada e há controvérsia se ela de fato existiu. Eu quero que vocês entendam isso porque, apesar de eu colocar no vídeo a verdadeira história de William Wallace, isso é mais pelo marketing, não há como saber 100%. E isso em muitos eventos históricos, muita coisa é aberta a debate, a diferentes interpretações, etc. E para ficar mais claro o quanto vocês devem desconfiar do Blind Harry, veja só. Esse homem dizia que William Wallace era filho de Sir Malcolm de Elderslie. Porém, foi descoberto numa carta enviada pelo próprio Wallace o nome do seu pai. Nessa carta continha um selo dele, que revelava que o nome de seu pai era Wallan Wallace. Aí você está vendo a imagem do selo na tela. Bom, vocês já estão cientes que a gente deve ver tudo com muito cuidado e certa desconfiança, né? Ok, ótimo. Então agora a gente pode prosseguir para tentar ter alguma ideia de onde Wallace nasceu. Algumas pessoas querem que o local de nascimento do nosso herói tenha sido Elderslie em Renfrewshire.
Isso porque o Blind Harry dizia que William era filho de Sir Malcolm de Elderslie, o que sabemos que não é o caso. Além disso, aquele selo que eu mencionei antes, do próprio William Wallace, indica que provavelmente ele era de Ellerslie, em Ayrshire. Também é dito que William era o filho mais novo de uma família que não era nem nobre, mas também não era exatamente pobre. Parece ser alguma coisa entre o meio termo. Ele tinha algumas posses, mas como William era o filho mais novo, ele não teria direito a herdar terras e teria que seguir seu caminho para alcançar suas próprias riquezas. E isso pode ter sido um fator decisivo para fazer com que ele se envolvesse anos depois na guerra, né? Ele também deve ter tido algum treinamento militar e instrução intelectual. Algumas coisas que vemos no filme são corroboradas pela história. Por exemplo, segundo o poema de Blind Harry, a esposa de William Wallace teria sido morta por um xerife e Wallace, em retaliação, teria assassinado o xerife. O nome dela era Muriel Braidfoot, mas não se sabe muito mais sobre ela. Mais outras coisas no filme jamais ocorreram. Por exemplo, William nunca viu seu pai ser morto quando criança, nem nada do tipo. A guerra também começou por motivos levemente diferentes que os apresentados no filme. A começar pela morte do rei Alexander III em 1286, que teria voltado para casa em clima de tempestade, né? Ele teria sido aconselhado a não viajar em tais circunstâncias, mas o homem ignorou o conselho e viajou. E assim ele acabou caindo do cavalo e morrendo. Então isso que acontece pela história. Só que o trono da Escócia tinha uma pretensa sucessora, que era a neta de Alexander III. A pequena morava na Noruega, isso porque sua mãe era filha de Alexander III, e numa daquelas antigas alianças entre famílias, eles costumavam casar os filhos com figuras importantes de outros reinos para selar um tipo de aliança. Enfim, a criança viajou aos 7 anos para a Escócia, mas ela acabou morrendo durante a viagem. Disseram que foi um enjoo do mar ou coisa parecida. Eu acho que deram um Game of Thrones na menina, mas isso não posso provar. E neste momento, definitivamente não há sucessor definitivo ao trono e começa o que é chamado de a Grande Causa, com vários indivíduos alegando ter legítimo direito ao trono. Dentre todos, os mais proeminentes, que eu acho importante citar aqui, eram esses dois, Robert de Bruce e John Balliol. Com os riscos de aflorar uma guerra civil, o rei inglês Edward Longshanks é requisitado pelos nobres escoceses a fazer a mediação. Então veja, não foi tipo o rei da Escócia morreu e chegou o rei inglês dizendo agora é tudo meu, perdeu. Não, ele foi solicitado para fazer a mediação. O fato curioso é que o nome dele, Longshanks, significa pernas longas. Isso porque ele era um sujeito de alta estatura. Piadas com um coelho perna longa surgindo em 3, 2, 1. Bom, enfim, estava uma loucura e o rei inglês foi fazer seu papel de mediador, onde ele decidiu que aquele que tinha o maior direito ao trono era John Balliol. Só que tinha um detalhe, Edward Longshanks afirmou que agora a Escócia deveria ser um reino vassalo da Inglaterra, e não mais uma terra independente. John Balliol aceitou a proposta e foi coroado rei. Mas isso não agradou a todos, e isso é o que vai fazer surgir os movimentos de insurreição para libertar a Escócia. O que deixou os escoceses realmente putos da cara era o rei inglês pedir suporte militar à Escócia em sua luta contra a França. Porque a Inglaterra sempre está lutando contra a França, né? Isso é óbvio. Só que para os escoceses era tipo, por que eu tô indo lutar em uma guerra que eu não dou a mínima, que eu não comecei e não tem nada a ver comigo? A atitude condescendente do atual rei escocês e sua submissão à Inglaterra era algo extremamente desagradável também. É assim que, em 1295, John Balliol assina um tratado com o rei Philip IV da França. O tratado era chamado Auld Alliance. Esse Auld, eu não sei também se é assim que se pronuncia, é uma palavra escocesa que significa velha. Então é uma velha aliança. Tem um significado meio carinhoso no nome, uma coisa assim. E basicamente o tratado dizia que se a Inglaterra atacasse um dos dois países, o outro deveria atacar a Inglaterra. Ou seja, se a Inglaterra atacar a Escócia, a França deveria atacar a Inglaterra e vice-versa. Em retaliação a este acordo feito, a Inglaterra atacou a Escócia, invadindo Berwick-upon-Tweed. Vencendo os escoceses na Batalha de Dunbar, Edward obrigou John Balliol a abdicar do trono real. Também colocou vários de seus homens em pontos chaves para manter-se hegemônico naquele território. Essa hegemonia só seria derrubada na Batalha de Stirling. Como eu já expliquei antes, várias coisas sobre a vida de William Wallace são nebulosas. Sabe-se mais sobre ele durante os anos de batalha, de 1297 até 1298 e no ano de sua morte em 1305. Fora isso, há muitas incertezas. Ele só aparece na guerra quando mata aquele xerife inglês que eu já havia mencionado, e ele tinha um grupo lá que se rebelava contra os ingleses na época. Tanto nobres como plebeus estavam em revolta, mas até o momento sem muito sucesso. Mas havia um homem que estava tendo melhores resultados no norte, seu nome era Andrew Murray. Ele e Wallace se conheceram de alguma maneira, então uniram forças. E é aí que temos aquela batalha de Stirling Bridge, em 1297. Os escoceses estavam em menor número,
Eles tinham de 5 a 6 mil em infantaria e 300 em cavalaria. Eu não sei se todo mundo está acostumado com o termo infantaria e cavalaria, mas para explicar bem rápido, infantaria são homens lutando a pé. Cavalaria, óbvio, estão em cima do cavalo. Então você vê que os escoceses tinham 6 mil em infantaria e 300 em cavalaria. Já os ingleses tinham 7 mil em infantaria e 2 mil em cavalaria. Então eles estavam com um número assim muito maior. E por estarem em menor número, os escoceses, sob o comando de William Wallace e Andrew Murray, sabiam que não poderiam enfrentar o exército do rei Edward em campo aberto. Em vez disso, usaram um terreno a seu favor. Isso porque os ingleses precisavam passar a ponte de Stirling Bridge para chegar até os escoceses. Era uma ponte estreita, onde cabia de 2 a 3 homens enfileirados lado a lado. E o que eles estão cruzando a ponte, imagina assim, um monte... Cara, eu disse, são tipo 7 mil de infantaria. Imagina esse número de caras, não eram todos eles, pelo menos metade, passando pelaquela ponte estreita, né? Todos ali devagar, isso demora muito tempo. E então os escoceses, foi aí que eles vieram com tudo. E os ingleses, eles não tinham muito como se mover naquela ponte estreita, então foi uma matança. Cara, eles simplesmente não tinha como eles se mover, não tinha como eles sair dali. Mesmo os que saíssem, eles corriam o risco de morrer afogado, porque, sei lá, eles estavam com uma armadura pesada, então eles não conseguiriam nadar naquele rio, eles iam morrer afogados. Se o cara tirasse a armadura e tentasse fugir, ele teria uma chance. Se não, absolutamente não tinha nenhuma chance. Tenta imaginar o massacre que isso foi, né, cara? Eles tinham a vantagem em termos de força, porque eles estavam em maior número, mas o William Wallace usou uma estratégia muito boa, que acabou dando a ele a vitória daquela batalha. O fato que eu tenho que apontar aqui é que isso é bem diferente do filme Coração Valente. Sequer há uma ponte nessa batalha. O que é muito engraçado, porque o nome é Batalha de Stirling Bridge. Bridge, ou seja, ponte, né? Então, batalha na ponte de Stirling. E cadê a ponte, cara? Simplesmente não tem no filme. O que eu tinha comentado sobre a visão tática do Wallace faz alguns historiadores pensar, né, aquilo que eu já tinha mencionado, que ele tinha uma visão estratégica muito boa, e isso sugere que ele tinha alguma experiência militar. Inclusive, acredita-se que ele tenha lutado como mercenário para o próprio Edward Longshanks em sua guerra contra o país de Gales. Acredita-se ainda que ele tenha sido arqueiro no exército de Edward. Isso porque naquele selo que eu tinha mostrado, eu vou colocar aí de novo, tem esse símbolo de arqueiro. Mas enfim, né, após essa incrível vitória, William Wallace e Andrew Murray foram nomeados cavaleiros e considerados guardiões da Escócia. No entanto, Andrew Murray morreu pouco tempo depois. Aparentemente ele tinha saído bastante ferido na Batalha de Stirling. Como é de se imaginar, o rei Edward não ficou nada contente ao saber da derrota em Stirling. Ele fez então outra campanha em 1298. Dessa vez ele angariou milhares de soldados para o seu lado, boa parte deles mercenários galeses. Além disso, o rei Edward conseguiu colocar nobres escoceses do seu lado. E o primeiro movimento dele é saquear Lothian, uma cidade escocesa que fica no sudeste do país. E ali ele conseguiu se mostrar soberano. No entanto, ele tinha problemas para trazer Wallace para batalhar com ele frente a frente. E os escoceses estavam evitando o ataque dos ingleses. E por que eles estavam fazendo isso? Eles buscavam fazer com que os ingleses gastassem mais e mais seu dinheiro e suprimentos. Isso abaixou a moral do exército e fez com que o rei não tivesse outra escolha senão rumar para Edimburgo. Mas é aí que ele acaba descobrindo que os escoceses estavam acampando em Falkirk. E é aí que a gente tem a famosa Batalha de Falkirk. Wallace, para se defender, fez uma posição em que ele dividia os homens em 4 schiltrons. Esses schiltrons é tipo aquela parada que a gente vê no filme. Eles tinham aquelas lanças pontudas em riste, parecendo, sei lá, um porco-espinho. Vendo a imagem fica mais fácil de entender, né? E é uma parada muito inteligente para refriar a cavalaria, até porque ela é um problema. Coloca homens a pé para lutar contra homens montados a cavalo. É muito desproporcional, cara. Só que o rei inglês tinha os galeses com seus arcos longos, e assim ele fez chover flechas sobre os escoceses. Cara, tenta imaginar, você olha para o céu e ele se torna negro, como se a noite tivesse chegado. E esse é seu fim, porque é como se fosse uma chuva de morte se aproximando de você. Eu não tenho guarda-chuva, né, cara? Os escoceses não tiveram chance, esse ataque desmanchou a infantaria escocesa e então os ingleses avançaram com sua cavalaria. A cavalaria escocesa, ridiculamente menor, debandou diante da impossível batalha à frente deles. Só que o Wallace não morreu aí. Ele manejou para escapar dali. Isso, claro, teve algum peso na sua reputação. Ele, inclusive, perdeu o título de guardião da Escócia. Ele perdeu ou então ele deu de boa vontade para outro cara, que era o Robert de Bruce. E a partir daí, ele meio que some do mapa.
Acredita-se que Wallace tenha ido pedir ajuda ao rei Felipe IV da França, ajuda na causa escocesa, né? A carta é datada de 7 de novembro de 1300. De qualquer forma, William volta para a Escócia só em 1304, e ele estava pronto para sair na porrada de novo. Ele fez até alguns ataques e tal, só que em 1305 um cavaleiro escocês que era leal a Edward traiu Wallace, capturando-o e o entregando ao rei Edward. E aí Wallace é julgado por vários crimes, desde assassinato a traição. E o que é interessante aqui é que ele aparentemente falou aquilo que vemos no filme. Quando o acusaram de trair o rei Edward, ele disse que não o havia traído, pois jamais jurou lealdade ao rei inglês. Isso não teve muito peso no julgamento na época. Bom, o resto foi aquela coisa grotesca da Idade Média. Os caras torturaram ele de uma maneira visceral, que enfim, eu não vou ficar comentando aqui tudo o que fizeram. Se você quiser, vai fazer uma pesquisa, você vai ver todos os detalhes lá de como os caras fizeram a parada. Mas a única coisa que eu quero realmente mencionar aqui, porque eu acho que é importante, é que esquartejaram William Wallace e as partes de seu corpo foram mandadas a diferentes partes da Inglaterra e da Escócia, como uma forma de aviso do que aconteceria com aqueles que desafiassem o poder inglês. Só que essa intimidação não surtiu o efeito desejado. Isso não amainou o desejo de liberdade dos escoceses. Na verdade, Wallace foi considerado um mártir e serviu de inspiração para as batalhas subsequentes. Resumidamente, sob o comando de Robert de Bruce, a Escócia alcançaria sua independência, mas isso só 2 décadas depois. Se você está se perguntando, mas e aí? Wallace, pouco antes de morrer, ele gritou: cara, não tem como saber. Simplesmente não tem como saber, mas eu acho isso maravilhoso, então pra mim passou a ser verdade. Só que outras coisas a gente tem sim como saber. Por exemplo, os escoceses naquela época não usavam kilt. Isso só surgiu coisa de, sei lá, eu acho que era 400 anos depois. Outra coisa é quando Wallace vai lutar e pinta-se de azul, né? Aquilo também não era costume da época. Isso na verdade é uma referência, podemos dizer assim, aos povos pictos, que viveram por aquela região cerca de 1000 anos atrás. Eu não sei se os pictos eram parte dos celtas ou alguma coisa assim. Eu sei que os celtas eram vários povos, não eram um só. É tipo, os romanos que conheceram eles, né? Aí tinha um povo que se denominava celta, e daí os romanos olhou para todo mundo e falou: ah, todo celta, foda-se. Pintar-se de azul foi a segunda melhor coisa que os celtas fizeram. A primeira foi fazer aquele carro, né? Tem aquela moça, a Isabela da França, que não poderia de jeito nenhum ser par amoroso de William Wallace, nem se envolver no conflito, visto que ela não tinha sequer 10 anos de idade. Ela tinha, sei lá, 6, 7 anos, eu não me lembro. Uma coisa até polêmica é a forma como Robert de Bruce é representado no filme. Isso porque ele é um herói na Escócia, e no filme ele é meio que um traíra. Tudo bem que ele se redime no final, mas mesmo assim algumas pessoas meio que se incomodaram com essa visão inserida no filme. Tem um momento que é até engraçado no filme, que é quando William Wallace vai atrás de alguns nobres escoceses que o traíram no campo de batalha. Naquela cena que ele entra no castelo, aliás, amigo, parabéns, hein? Você entrou furtivamente num castelo a cavalo de noite. É realmente incrível. Mas o que realmente nos importa é que o Wallace mata o cara com aquela bola de ferro amarrada a uma corrente, brother. Depois ele, de alguma forma, arruma um jeito de jogar um corpo em cima da mesa onde estavam aqueles nobres. E cara, nessa hora que eu comecei a ver o Wallace matando os nobres escoceses que tinham traído ele, eu juro que eu pensei, caraca, eu tô assistindo um slasher medieval. A prima noite nunca aconteceu. Isso foi inserido no filme só pra dar um drama a mais ou coisa do tipo. Isso realmente não rolou. Só que eu, particularmente, não me incomodo com essas adaptações feitas no filme, porque ele nunca se comprometeu a fazer um relato historiográfico preciso. Isso podemos perceber nos primeiros minutos do filme, quando a voz do Robert de Bruce aparece em off dizendo: "Vou lhe falar de William Wallace. Os historiadores ingleses dirão que sou um mentiroso, mas lembre-se, a história é escrita por aqueles que enforcam heróis." Eu acho que essa fala resume tudo e abre portas para as liberdades poéticas inseridas no filme. Além do mais, cara, o filme serve para instigar a curiosidade do espectador, que depois pode se sentir compelido a saber mais sobre Wallace. Se você quer estudar através de filmes, cara, você tá todo errado. É a mesma coisa de, sei lá, eu quero estudar a cultura milenar dos ninjas. Vou assistir American Ninja, claro. Não, mas de novo, o que eu acho mais importante desse filme é ele criar esse interesse no espectador de saber mais sobre a história escocesa. Isso é realmente o mérito para a própria sociedade escocesa, inclusive, porque o filme foi um marco nesse sentido, porque os escoceses meio que tinham deixado a história de Wallace para trás. Após a Segunda Guerra, ele passou a ser esquecido, não falavam tanto dele nas escolas e tal, mas quando saiu o filme, o povo escocês relembrou seu passado. Inclusive, isso acendeu também essa vontade deles de autonomia, de independência, porque séculos depois, né, que a Escócia se tornou independente,
lá para o século XVI agora, ou XVII, não me recordo, eles fizeram um tratado com a Inglaterra e eles ficaram meio que sobre o comando da Inglaterra de novo. Isso até os dias atuais, tá? Mas, após o filme, essa vontade de se tornar independente, ela voltou no povo escocês, e eles fizeram até um referendo em 1999 para poder constituir o seu parlamento escocês e o que? Dar maior autonomia à Escócia. Era basicamente um referendo de devolução de poderes à Escócia para eles poderem resolver certos assuntos dentro do país mesmo, né? E não ter que deliberar com a Inglaterra antes. E isso passou com 75% do país a favor da maior autonomia escocesa e 25% contra. Então, assim, importância na sociedade como um todo é notável, né? Bom, é isso que eu tinha para falar. Eu até recomendo que, se você quiser saber mais detalhadamente, confira todas as fontes por si mesmo para saber mais sobre o Wallace, né? Eu vou deixar também algumas indicações de leitura e outras coisas para você dar uma olhada, tipo documentários que eu vi, esse tipo de coisa. Vai estar aí na descrição ou nos comentários. E eu acho que é isso que eu tinha para falar por esse vídeo. Se você curtiu mesmo, de novo, peço para você deixar aquele like, inscrever-se no canal, porque isso ajuda bastante, beleza? Também comente o que você acha das adaptações que o filme fez, ou comente Freedom! Você que sabe. É isso, nos vemos no próximo vídeo, então, e tchau!